Bem-vindos a mais uma sessão de 60 minutos de ciência, que este mês é dedicado à temática dos oceanos, pois no dia 8 de junho celebrou-se o Dia Mundial dos Oceanos, que se pretende precisamente sensibilizar para a importância deste grande recurso que é o mar. Connosco nós temos a professora e doutora Paula Sebral, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, que é investigadora no MARE, do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, onde estuda precisamente os microplásticos e esta grande problemática que é o lixo marinho. Nesta sessão vão ter a oportunidade de conhecer um bocadinho mais sobre o que é isto de lixo marinho, de que forma é que aparece, qual é a história que está por trás deste problema, e vão ter também aqui uma oportunidade de fazer parte da solução, pois foi desenvolvido um projeto muito interessante no qual todos nós vamos poder participar e contribuir para fazer o retrato do lixo marinho da costa portuguesa. Não me adianto mais e passo a palavra. Tá bom, obrigada. Então, boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Eu venho aqui falar-vos do lixo marinho, que é agora um assunto que está na ordem do dia, não é? Todos os dias ouvimos falar de animais enredados, de mortes, que vão à costa com plástico no estômago, etc. E, portanto, é um assunto que tem vindo a ter uma grande relevância nos últimos tempos. É quase como se de repente tivéssemos acordado para um problema que andamos a causar há muitas décadas e sem nos apercebermos, e agora de repente parece que finalmente percebemos que estamos a fazer algo que pode ter consequências, enfim, desastrosas, eu diria, muitas delas imprevisíveis até. Ora bem, esta apresentação tem o título Quanto lixo há na tua praia, e eu, para contextualizar um pouco esta questão do lixo marinho, vou começar por fazer uma breve introdução ao problema do lixo marinho, às origens e, enfim, àquilo que nós fazemos na Universidade Nova, onde eu desenvolvo investigação neste tema, já há 10 anos. E, portanto, temos já alguma experiência e, portanto, esta é mais ou menos, será o resumo mais ou menos daquilo que eu vou dizer aqui, o que é o lixo marinho, de onde é que vem, e depois, mais tarde, quais são os impactos, falta aqui os impactos, e depois porque é que é importante nós contarmos e não apenas limparmos, e o que é que podemos fazer. Portanto, o lixo marinho é uma definição que está ali, qualquer material sólido, etc. e tal, que é descartado ou abandonado no meio marinho e costeiro. E, portanto, é uma grande diversidade de materiais, dos quais o plástico é, sem dúvida nenhuma, um material preponderante. Digamos que o plástico representa cerca de 80% a 85% do lixo marinho, isto em média global, e, em alguns casos, por exemplo, na costa portuguesa, em estudos que temos feito nas praias, muitas vezes representa quase totalidade, 90% e muitos por cento, dos materiais que encontramos. Portanto, a maior parte deles são realmente de plástico, mas claro, também temos papel, borracha, metal, vidro e outros. Não confundir, claro, como evidentemente que as pessoas mais avisadas não confundem, mas não confundir com restos de animais, por exemplo, restos orgânicos, as conchas, os paus, os galhos, as canas, tudo isso, nada disso é contabilizado para o lixo marinho. Então, o lixo marinho é tudo aquilo que tem a mão humana. Desde que não tiver a mão humana, não é considerado lixo marinho. Está um bocadinho desformatado. Portanto, 80% do lixo que nós encontramos nos oceanos é proveniente das atividades que desenvolvemos em terra. Portanto, o lixo marinho é, assim, enfim, um termo talvez um bocadinho desadequado, porque o lixo não é marinho, necessariamente. O lixo torna-se marinho porque vai lá ter, não é? E, portanto, 80% resulta destas atividades que nós desenvolvemos em terra, e, claro, do nosso mau comportamento, enfim, e como veem aqui, certamente, muitos objetos reconhecíveis. Apenas 20% dizem respeito às atividades desenvolvidas no mar, entre as quais a pesca, preponderantemente, mas também os transportes marítimos, a exploração de petróleo e gás natural, as plataformas offshore, enfim, tudo isso contribui de alguma maneira para o lixo de origem em atividades marinhas. O lixo é muito facilmente, por exemplo, nestes exemplos que estão aqui neste slide, temos as beatas, que estão agora também na ordem do dia, e que é o top one, portanto, aquilo que nós mais encontramos nas praias. Todos estes materiais são facilmente arrastados quando chove, facilmente arrastados aqui nas águas pluviais, e rapidamente atingem os cursos de água e desaguam no mar necessariamente ao fim de um tempo, mais ou menos longo, e portanto é muito fácil que estes materiais que não são capturados nos recipientes certos deem origem depois a lixo
marinho. Esta é outra via de entrada importante de lixo marinho, por mau comportamento, enfim, às vezes por ignorância até de muitas pessoas, que deitam nas sanitas variedíssimos objetos, entre os quais, por exemplo, os cotonetes e outros. E muitas vezes eu penso que as pessoas fazem isso na lógica de que a estação de tratamento de águas residuais vai reter essas coisas todas e, portanto, não há problema nenhum, a não ser talvez entupir os canos, mas isso não se pensa muito. E, portanto, é errado pensar isso porque as estações de tratamento de águas residuais estão dimensionadas para tratar um certo volume de água, que é o volume normal que chega à estação. Quando chove muito, os volumes que chegam à estação são enormes e nenhuma estação tem capacidade para lidar com esses eventos, portanto, com esses episódios, digamos assim, de grande pluviosidade. E o que acontece nessas alturas é que eles têm que fazer descargas, e, portanto, ou seja, deixam de fazer o tratamento que normalmente fazem nesse caso, portanto, tudo corre normalmente, portanto, sem tratamento nenhum. E claro que estes materiais que flutuam, não é? São aqueles que são mais visíveis. E é muito comum, depois de uma grande chuvada, nós vamos à praia, sobretudo as praias aqui urbanas, não é? Vamos às praias e as praias estão cheias de material sanitário, não é? Desde cotonetes e muitas outras coisas, como vocês imaginarão. Portanto, esta é uma via de entrada. Outra via de entrada do lixo marinho nos meios aquáticos e nos oceanos é a gestão de resíduos desadequada, portanto, ineficiente. Porque, enfim, nós não vivemos num mundo perfeito e a gestão de resíduos, embora seja bastante boa e em Portugal não nos podemos queixar muito, temos uma gestão bastante eficiente, mas há sempre fugas, não é? Há sempre plásticos que voam, porque são muito leves, ou enfim, coisas que caem no transporte, etc. Portanto, há também uma grande quantidade de lixo que é proveniente desta má gestão de resíduos. Este lixo, quando chega ao oceano, entra em circulação, não é? Nas correntes normais, digamos, as correntes que existem, e acumula-se, tem tendência a acumular-se preferencialmente naquelas 5 zonas que estão ali naquele slide. Isto tem a ver com a circulação oceânica e, portanto, estas zonas que estão ali assinaladas são designadas os giros dos oceanos, porque as correntes naquelas zonas têm, enfim, um percurso circular, não é? E fazem-no, portanto, no sentido dos ponteiros do relógio no hemisfério norte e, ao contrário, no hemisfério sul. E, portanto, de alguma maneira, criam ali uma espécie de um pequeno vórtex que vai acumulando tudo aquilo que é material flutuante. Estamos só a falar do que é flutuante, não é? Que é aquilo que se vê. Porque, segundo as últimas estimativas, isto que se vê, portanto, o que está a flutuar, é apenas 1% daquilo que existe. Portanto, ou seja, a maioria deste lixo, deste plástico, principalmente, está todo já no fundo dos oceanos, 94%. Os outros 5% estão nas praias, portanto, são as estimativas que temos. Porque, tendencialmente, todos os objetos, mesmo aqueles que flutuam, têm tendência a afundar-se mais tarde, não é? Ou porque ficam quebradiços, vão-se desfazendo de alguma maneira, ou porque são colonizados por micro-organismos e a sua densidade aumenta e acabam sempre por se afundar. Os impactos são vários, não é? Portanto, temos aqui o exemplo daquilo que vos falei ainda agora, de um episódio de chuva abundante. No dia seguinte temos a praia completamente cheia de lixo, não é? Portanto, estas praias são limpas todos os dias, isto era um domingo, e, portanto, apareceu logo, evidentemente, muito material sanitário, e o aspecto da praia era este. Portanto, é uma praia, obviamente, em que ninguém quer estar, não é? Esteticamente é desagradável e está contaminada, portanto, e ninguém quer estar numa praia suja, contaminada, etc. Existe um certo risco para os utilizadores, uma percepção, pelo menos, de risco, e isto é mau para o turismo, é mau para a economia. Outros impactos são realmente, enfim, mais ligados aos custos da limpeza, não é? Portanto, porque os municípios costeiros têm que limpar as praias. Em alguns casos, como eu disse, aqui na zona de Lisboa, limpam todos os dias. Noutros casos, não, limpam só durante a época balnear. Mas, mesmo assim, são custos avultados para os municípios. E depois temos outros impactos económicos ligados também ao tempo que os navios ficam imobilizados porque não podem funcionar, porque têm os hélices enrolados, por exemplo, em cabos e em redes de pesca. Portanto, é um prejuízo, digamos, para o transportador de bens, por exemplo, não é? Os navios de
da marinha mercante, e temos também a pesca também sofre consequências porque muito deste lixo que está no mar, e como veem aqui neste slide do lado de cá, é um lixo mais pesado, portanto um lixo que vem do fundo, não é? Os pneus, os materiais ferrosos, tudo isso rapidamente se afunda, mas os pescadores quando pescam em arrasto de fundo, não é? Acabam por recolher quer dizer, uma parte deste lixo, e depois aquilo vem por ali acima aos trambolhões e dá cabo do peixe. E, portanto, o peixe, quando chega cá acima, está muitas vezes impróprio para venda, não é? Portanto, é um prejuízo também acrescido. Outros impactos são os impactos ecológicos, que dizem respeito, portanto, aos impactos sobre os animais. Neste caso, os mais conhecidos são aqueles que dizem respeito ao enredamento de animais em redes de pesca, redes de pesca perdidas ou abandonadas, porque as redes são muitas vezes abandonadas em acidentes, por exemplo, mau tempo, etc. E os pescadores, por alguma razão, têm que abandonar a rede, porque a rede é um bem para o pescador, portanto não é credível que os pescadores deitem fora as redes, não é? Mas certamente com muitos acidentes que existem ao longo de muitas décadas, existem no mar muitas redes perdidas e abandonadas, e estas redes continuam a pescar eternamente. Porque este material é muito difícil de se degradar, não é? É essa a questão. Estas são mais duas imagens, uma tartaruga que arrasta ali um emaranhado, uma baleia, não é? Portanto, estão a ver ali também com grandes pedaços de rede. Portanto, isto é muito mau para os animais que ficam impedidos de nadar normalmente. Os mamíferos, por exemplo, podem ser impedidos de respirar à superfície, portanto, morrem, são impedidos de se alimentar, etc. Portanto, digamos que os efeitos são sempre negativos e muitas vezes fatais. Este slide mostra uma ave que é apenas um exemplo das muitas aves que utilizam já material plástico para fazer os seus ninhos, porque o material plástico é muito abundante e, portanto, para os animais o plástico é mais um material, não é uma coisa que seja má, não é? Portanto, os animais não evoluíram com o plástico e, portanto, não têm a capacidade de o reconhecer como algo que é prejudicial. E isto é também muito prejudicial e enfim, há um aspecto que normalmente não entra muito em linha de conta quando se diz o plástico é melhor do que outros materiais porque é mais leve, causa menos poluição no seu fabrico, etc. Mas, de facto, ninguém nunca entra em linha de conta com o tempo de persistência no ambiente, que é muitíssimo longo. E, portanto, temos aqui alguns exemplos, por exemplo, aquele copo ali, daquele canto de um copo de poliestireno, leva 50 anos a degradar-se. O saco de plástico, está ali um saco de plástico de 3 meses a degradar-se, uma garrafa de plástico destas de água, digamos, de refrigerantes, 450 anos. O fio de pesca, monofilamento, 600 anos. E outras coisas também. Os cotonetes, acho que está ali 60 anos. E a esferovite, está ali naquele círculo maior em cima, 1 milhão de anos. É claro que isto são estimativas, não é? Nunca ninguém viveu 600 anos desde que há plástico, para se saber com rigor tudo isto. Portanto, isto são estimativas que têm a ver que são geradas pelos dados que existem da deposição em aterro, não é? Portanto, os materiais no aterro levam um certo tempo a degradar-se e, portanto, com base nessa taxa de degradação, digamos, faz-se uma estimativa. E as condições de aterro são muito diferentes das condições dos oceanos, não é? As condições de aterro as temperaturas são muito mais elevadas e aqui nos oceanos as temperaturas são muito mais baixas, não é? E estou a pensar mais no plástico que flutua, que sempre está sujeito aos ultravioletas e enfim, vai se tornando mais quebradiço e eventualmente produz incontáveis pedaços cada vez mais pequenos. E não falo já no que está no fundo, que obviamente está a 4 graus centígrados ou menos e está na absoluta escuridão, e, portanto está ali sequestrado para sempre, digamos assim. O impacto destes materiais fazem-se sentir também ao nível da ingestão, porque dado a variedade de tamanhos de pedaços de plástico e objetos que existem, digamos que todos eles, enfim, todos os animais que existem no oceano podem ingerir pensando que é alimento. Acontece com as baleias, têm aparecido agora nos últimos tempos muitos arrojamentos de baleias que depois, quando se faz as necrópolis, se percebe que têm o estômago cheio de plástico, não é? E claro, são objetos que normalmente comem quantidades bastante apreciáveis.
E quando temos ali uma tartaruga, come sacos de plástico também, porquê? Porque confunde os sacos de plástico com as alforrecas, que é um dos alimentos preferenciais das tartarugas. Aquela ave marinha morreu também, e o que se vê ali na zona do interior é o seu estômago, é o que estava no conteúdo estomacal, portanto são uma série de objetos de plástico, entre os quais um isqueiro, que se reconhece bem, e portanto são aves que se alimentam no mar e que não distinguem o que é comestível do que não é? Portanto não têm essa capacidade. E evidentemente que ao encherem o estômago de plástico, o estômago fica completamente cheio, portanto os animais não têm necessidade, não sentem necessidade de se alimentar mais, mas por outro lado também não digerem, portanto acabam por morrer. E além disso acabam também muitas vezes por dar este plástico às crias, nos ninhos, não é? E depois temos ali um peixe, obviamente, como veem ali os pedaços são mais pequenos, claro que o que nós comemos tem a ver com o tamanho da nossa boca, não é? Portanto, os peixes comem coisas mais pequenas, mas todos eles comem. E este aqui é realmente o aspecto da passagem do adulto para a cria de uma série de plástico, não é? Que comem os oceanos, portanto, é uma coisa bastante horrível. Portanto, há muitos casos relatados disto e, portanto, há uma grande incidência em algumas aves, especialmente mais numas que noutras, isto nunca é igual, nem é homogéneo, mas existem muitos casos, sobretudo em ilhas do Pacífico, e este caso é um caso emblemático, é um atol de Midway, onde foi feito um filme, e este atol tem uma grande colónia de albatrozes, e estes albatrozes alimentam-se no mar, não é? E comem muito plástico. E depois dão o plástico também às crias e, portanto, há muitos ninhos com animais mortos e crias mortas e é bastante impressionante. Ora bem, isto são pedaços que resultam da degradação de objetos maiores, por aquelas razões que eu já disse, ultravioletas, etc., abrasão, mecânica, enfim. E claro que nas praias depois aparece tudo isto, não é? Aparecem pedaços, estão aqui vários pedaços, está aqui o azul, está aqui o verde, está aqui bocadinhos pequenos, não é? Muito bem. E tem também aqui, que se vê também muito bem, umas partículas mais ou menos esféricas, que também há muitas, e que são o granulado da resina virgem que é utilizado pelas indústrias para fazer os objetos. Portanto, ou seja, este granulado é o que é fornecido às indústrias, por exemplo, que fazem embalagens de plástico. Que depois é fundido e, enfim, extrudido e depois colocado dentro de um molde e depois temos então o objeto, não é? Portanto, estas perdas, estas pastilhas de resina, no fundo, resultam das perdas da indústria, não é? É um material muito barato, portanto os custos são marginais, se perder no transporte 1 kg ou 2 disto não há problema nenhum, portanto é um custo marginal, mas 1 kg ou 2 deste material são muitíssimas partículas muito leves, claro, facilmente são arrastadas para um curso de água e que depois vêm ter às praias. E nos estudos que temos feito, a maior parte do plástico que encontramos é realmente plástico de muito pequenas dimensões, portanto, apenas 8% é maior que a tampa de uma garrafa de água, não é? Portanto, ou seja, praticamente nada. Nós quando chegamos à praia está praticamente limpa, não é? Chegamos lá, está limpa, mas depois quando nos sentamos e começamos a olhar à volta e se começamos a esgravatar um bocadinho na areia, começamos a ver pedaços muito pequenos que não foram levados pela máquina da limpeza, não é? Porque a máquina da limpeza tem um tamanho mínimo, um crivo, que se não me engano tem 2 ou 3 centímetros, portanto há muita coisa, tudo aquilo que for mais pequeno que isso está na praia e encontramos realmente muito. Os pellets da indústria, que está aqui, portanto, uma fotografia. Outro tipo de microplásticos, como designamos estas partículas inferiores a 5 milímetros, portanto, ainda visíveis, mas já bastante pequenas, estas ainda muito mais pequenas do que isso, portanto, entre 20 micrómetros e 1 milímetro, que são adicionadas a muitos produtos de higiene pessoal, desde esfoliantes, pastas de dentes, todos estes pontinhos que vemos aqui, não é? Estes pontinhos, tudo isto são partículas de plástico, regra geral, polietileno, que a indústria adiciona a estes produtos. Claro que hoje em dia, e um pouco pela pressão da opinião pública, muitas empresas estão a descontinuar estes produtos, portanto já há várias que já descontinuaram mesmo de tudo e estão a voltar a pôr os produtos naturais como sempre aconteceu.
que são realmente muito, muito pequenos. Estão a ver, por exemplo, aqui estas partículas, 1 milímetro, neste caso ainda se vê, e portanto são de facto, isto é na ponta do dedo, são partículas realmente muito pequenas e estas mesmo assim não são das mais pequenas. O uso destes produtos com estas partículas representa uma adição direta das partículas ao meio aquático, porque não há nenhuma estação de tratamento de águas residuais que consiga reter estas partículas tão pequeninas. Outros microplásticos são as purpurinas que são os brilhantes, não é? Que são muito usados em decoração e em maquilhagem, em muitas coisas, não é? Portanto, tudo isso é material sintético. Os confetes também é material sintético, estão agora na moda, portanto, umas tirinhas de papel, entre aspas, metalizado, que na verdade é plástico. E depois temos um problema ainda maior do que isto tudo, que são as fibras sintéticas. Hoje em dia a nossa roupa é praticamente toda sintética, ou pelo menos com uma percentagem de fibras sintéticas, e estas fibras vão envelhecendo, não é? Vão se degradando com as lavagens, etc., e vão portanto, contaminando o meio aquático. E não só o meio aquático, algumas são realmente muito, muito finas e estão no ar que respiramos. E, portanto, hoje em dia penso que será muito difícil fugirmos ao contacto com estas fibras, porque elas realmente estão em todo lado. E portanto, estudos têm sido feitos que avaliaram a quantidade de fibras que, por exemplo, que sai na água residual de uma lavagem, de uma máquina, não é? São milhões e milhões e milhões, de todos os tamanhos, umas mais compridas, outras mais curtas, outras encaracoladas, outras lisas, enfim, toda a variedade que possam imaginar. E também outros estudos têm sido feitos, por exemplo, no ar que respiramos, ou até no cume das montanhas, que em princípio estão muito remotamente, estão muito afastadas da presença humana, não é? E na Antártida, no Ártico, e em todos estes lugares aparecem fibras e, portanto, elas estão realmente em todo lado. Nos solos também estão. E têm sido também descobertas em alguns alimentos, já, por exemplo, na cerveja, por exemplo, no mel, na água engarrafada também. E eu acho que é muito fácil nós vermos, até nas nossas casas, se tivermos uma superfície branca, por exemplo, e ao fim de 2 ou 3 dias olhamos para a superfície e vemos que aquilo está tudo cheio de fibras. E elas vêm de um lado qualquer, ou vêm da nossa roupa, ou vêm do ar, ou vêm das alcatifas, ou dos cortinados, ou de outra coisa. Não é? Portanto, é muito difícil evitar. Esta é uma fotografia que mostra uma fibra no sal. Aqui. Portanto, o sal com que lembramos a comida também tem fibras, não é? Estamos um bocadinho cercados, digamos assim. Ora bem, portanto, o título desta sessão é este, não é? Quanto lixo há na tua praia, e isto vem no sentido de apresentar aqui, não é uma solução, mas pelo menos uma maneira de envolver as pessoas numa espécie de ajuda, não é? Ajudar a perceber quanto lixo é que há nas praias. E, portanto, isto foi uma aplicação, isto é uma aplicação para smartphone, não é? Que foi desenvolvida, portanto, em colaboração com a Filipa Bessa, portanto, que também está como autora no primeiro slide que eu mostrei, portanto, e que foi feita, portanto, nós trabalhamos num centro de investigação que é o MARE, em vários sítios diferentes. O MARE tem uma organização dispersa, digamos, há aqui na Faculdade de Ciências de Lisboa, há na Nova, de onde eu venho, há também em Coimbra, há na Madeira, enfim, em vários sítios. E, portanto, nós juntámos esforços, nós e a Filipa, que está em Coimbra, e desenvolvemos esta aplicação em conjunto também com a Associação Portuguesa do Lixo Marinho, que é uma associação à qual eu pertenço e que fundei, etc., e que, portanto, tem por objetivo combater e divulgar o problema do lixo marinho. E, portanto, esta aplicação vem no sentido de contabilizar aquilo que nós encontramos nas praias. Este slide mostra um pouco daquilo que nós encontramos mais nas praias. Claro que encontramos outras coisas, mas, em primeiro lugar, encontramos as beatas. É a coisa que há mais. Depois, os fragmentos, estes tais fragmentos pequenos, não é? Que vêem aqui, muitos fragmentos, encontram-se muitos na praia. Tampas de garrafas, e as próprias garrafas, embora não sejam aqui representadas, tampas e argolas de tampas, tudo o que está relacionado com as tampas. Sacos de plástico encontramos menos hoje em dia, penso que talvez um pouco por causa da taxa que foi imposta. Material da pesca também, cabos de redes, cotonetes,
muito também, sobretudo nas praias mais urbanas. Isto é uma garrafa de água, latas também, não é o plástico, não é a única coisa que encontramos, mas de facto é preponderante. Isto é um copo descartável, portanto, a maior parte do material que encontramos é de plástico. E, portanto, a ideia aqui é contar. Contar, nem toda a gente quer contar. Quando nós organizamos limpezas de praia, e hoje em dia, todos os fins de semana quase existe um grupo ou outro que se organizou com os amigos, etc., e que de norte a sul do país vão limpar uma praia, ou duas, ou três, e portanto estas pessoas estão realmente a fazer uma coisa que é boa, não é? Porque, por um lado, evitam que esse lixo atinja o mar, não é? Mas, por outro lado, o resultado depois disso é, por exemplo, retirarmos 20 kg de lixo da praia X, ou retirarmos 10 kg de lixo da praia Y, mas não sabemos que lixo, não é? Porquê? Porque ninguém está interessado em contar, obviamente, que dá muito trabalho. E, portanto, se nós não contarmos, estas limpezas, apesar de serem boas e criarem uma sensibilização para o problema, são realmente um esforço um bocadinho inglório, porque não sabemos o que é que estamos a... Quer dizer, esse lixo que apanharam, 20 kg, é o quê? São cotonetes, são garrafas de vidro, são garrafas de plástico. Portanto, é preciso termos esta noção. Porquê? Porque se nós conhecermos o número de itens, portanto, podemos desde logo dizer o que é que há mais, não é? E o que é que há menos, e atuar sobre aquilo que há mais, não é? Se não soubermos o que é que há mais, não podemos nunca chegar à fonte desse lixo e tomar medidas no sentido de reduzir, não é? Portanto, é extremamente importante contar. E isto serve depois, evidentemente, para informar as entidades competentes, não é? Serve também para ser incluído em bases de dados internacionais, porque estes projetos deste tipo existem também em todo o mundo, não é? E, portanto, existe uma base de dados, por exemplo, mundial, que é da International Coastal Conservancy, da Ocean Conservancy, peço desculpa, que tem uma ação anual chamada International Coastal Cleanup, em setembro, e que contabiliza, portanto, todos os itens encontrados por todos os grupos no mundo inteiro na sua base de dados, e depois faz um relatório, portanto, que fica disponível na internet para as pessoas perceberem qual é o estado do lixo no mundo. Enfim, vale o que vale, é claro que não podemos garantir que os dados são rigorosamente colhidos, mas é um retrato e serve para alertar as pessoas para o problema. Portanto, é uma coisa que é realmente muito importante. E se nós soubermos que há um problema, podemos implementar medidas para o reduzir, para prevenir ou para o reduzir. Portanto, é por isso que é muito importante contar. E é isso que esta aplicação faz. As soluções, enfim, diria que isto está aqui um pouco simplificado, não é? Portanto, é claro que temos que sensibilizar as pessoas, é evidente, no sentido de prevenir, e depois temos que agir. E estas ações, estas medidas que podemos tomar, podem passar-se a vários níveis, dos quais estão aqui alguns, não é? Podemos fazer investigação, no sentido, por exemplo, de substituir alguns dos materiais. Por outros, podemos também servir-nos da legislação. A legislação já existe até, enfim, com alguma rapidez. A União Europeia lançou uma estratégia para o plástico na ótica da economia circular, tendo em vista a redução do problema, e também uma diretiva mais recente ainda dirigida aos plásticos de uso único, portanto, os plásticos descartáveis, que vai eliminar, num horizonte mais ou menos, enfim, distante, portanto, o mais cedo que vai acontecer é daqui a 2 anos, vários dos plásticos descartáveis que nós usamos no nosso dia-a-dia vão, por isso, simplesmente desaparecer, e outros daqui a 5 anos. E, portanto, tudo isto são incentivos não só enfim, ao investimento em inovação, que é uma coisa muito importante, não é, para podermos realmente ter outros materiais e outras embalagens. O desenho das embalagens é muito importante. Por exemplo, há muitas embalagens que nós vemos no supermercado que, pura e simplesmente, não são recicláveis. Não são recicláveis porquê? Porque a garrafa é feita de um polímero, de um material plástico, a tampa é feita de um outro, o rótulo é feito de um outro ainda, e, portanto, isto para um reciclador dá muito trabalho, não é? Tem que tirar o rótulo, tem que tirar a rosca da garrafa, a tampa. E, portanto, desenhar as embalagens no sentido de facilitar a reciclagem é outra coisa muito importante, e, portanto, há aqui várias linhas de ação que podemos tomar. E, claro, a alteração dos comportamentos, que é aquilo que depois, pessoalmente, a cada um de nós nos diz mais respeito, não é? Portanto, fazer as opções mais sustentáveis, não é? Que, eventualmente, hoje em dia já existem algumas de substituição. Por exemplo, estou-me a lembrar dos cotonetes, que, sem serem plástico, agora já há em
cartão, já em bambu, portanto já há alternativas, as escovas de dentes também, agora também há muitas em bambu, começam a aparecer agora também, não sei, outro dia fui ao supermercado e achei muito curioso o amaciador da roupa, tem agora, portanto, que é daquelas garrafas que têm aqueles rótulos até cá acima, portanto, desde baixo até acima, envolver a garrafa, tem uma linha de corte que a pessoa no final de usar pode retirar o rótulo, não é? E pôr o rótulo de um lado e a garrafa do outro. Começa a haver alguma preocupação, são detalhes ainda e são coisas ainda de pequeno significado, mas a pouco e pouco vamos contaminando, não é? Portanto, a sociedade com estas medidas e as pessoas vão também percebendo que há maneiras de evitar e assim esperamos também mudar os comportamentos. Portanto, esta aplicação pode responder principalmente àquela primeira pergunta, quais são os itens mais abundantes, e podemos também, como exercício, pensar na sua origem. É claro que nós, quando encontramos um objeto na praia, a não ser que seja uma rede de pesca, ou um anzol, ou uma coisa qualquer que obviamente está relacionado com a pesca, e nessa altura podemos dizer que a origem é marítima. Caso contrário, nunca saberemos se a garrafa de água que está ali na praia, se foi deixada ali por alguém que frequentou a praia, ou se foi deitada fora de um barco que passou ao largo. Aqui em Portugal temos um corredor de navegação muito importante, passam 800 navios de carga por dia, e portanto é muito provável que possam aparecer itens, enfim, que são lançados pelas pessoas dos borda fora, embora não se possa fazer, é claro, mas isso também, enfim, não se pode fiscalizar verdadeiramente. E quais são as soluções, ideias, setores a contactar? Isto são tudo, enfim, coisas, pensamentos que podem surgir através destas contagens. Portanto, a aplicação é muito engraçada, tem um pinguim como símbolo, pode-se fazer download, claro, não é? Ela só existe para Android, portanto, para iPhone ela tem que ser ao site, não é? Também funciona, mas através do browser. E a principal vantagem desta aplicação, face a outras, porque há várias aplicações deste tipo, portanto, ela chama-se mesmo lixomarinho.app, ela tem dois métodos de contagem. Tem uma contagem que é uma contagem que nós chamamos de ciência cidadã, portanto, que é uma contagem dirigida ao comum dos mortais, digamos assim. Qualquer pessoa que vá à praia com a aplicação vai contar naquela lista. Porquê? Porque é uma lista muito simplificada, é uma lista que tem muito menos categorias do que a lista usada mais, enfim, em termos de investigação. Portanto, há uma outra lista muito completa, com muitíssimas mais categorias, e essa lista realmente é aquela que se usa na monitorização quando se faz assim mais a sério. Mas, em termos de ciência cidadã, que é também um aspecto muito importante e uma ajuda muito grande para esta causa, não é? Porque cada cidadão representa potencialmente a mão de obra, não é? Que vai contar, portanto isso é uma coisa muito, muito boa, e enriquece muito a base de dados. Esta contagem mais simples, que nós chamamos de ciência cidadã, pode ser feita por qualquer pessoa. É muito óbvio, portanto, aqui estão, por exemplo, sacos de plástico, garrafas de plástico, recipientes, o que é esferovite, por exemplo, tampas e argolas, tampas, brinquedos, que se encontra também muito na praia, os copos, etc. E depois é só tocar, como se isto fosse uma tecla, não é? É só tocar aqui o número de vezes que se encontrar, não é? Portanto, 2 garrafas de plástico, 3 não sei o quê, e à medida que vamos andando, vamos contando e ao mesmo tempo vamos também acumulando os dados aqui nesta aplicação. Depois, portanto, isto aqui mostra um pouco melhor, porque está um bocadinho mais aumentado, mostra um pouco melhor, aqui na mesma temos, por exemplo, vê-se agora bem aqui, que os itens estão divididos por materiais, plástico, borracha, madeira, vidro, etc. E, portanto, nós escolhemos o plástico, é o primeiro, por razões de ser mais importante, não é? Mas, por exemplo, se encontrarmos uma garrafa de vidro, carregamos aqui e depois há de aparecer dentro deste separador do vidro, há de aparecer os itens mais comuns, que são as garrafas de vidro, principalmente. E pronto, de maneira que no final temos depois aqui portanto, isto é no site, também podemos, por exemplo, se não tiverem, eu, por exemplo, enfim, se calhar sou só eu, mas eu não consigo fazer isto no telemóvel. Porquê? Porque o reflexo do sol não me deixa ver o ecrã, por isso simplesmente, e portanto não perco-se um bocadinho este efeito.
O que eu faço normalmente é levo uma folha de papel e tomo nota. Vou tomando nota. O que é que faço depois? Quando chego a casa ou à faculdade, abro o computador no site e ponho lá aqueles números todos que eu recolhi. É mais prático, mas isto cada um tem a sua metodologia, não é? Portanto, é absolutamente livre de usar no telemóvel. Funciona bem se estiver a chover, se tiver o céu encoberto, funciona bem. Se tiver sol, é difícil. Mas, enfim, é uma maneira que nós temos de acumular informação. E depois, claro, podemos fazer exercícios. Estes slides foram feitos para uma atividade com jovens e, portanto, tinham aqui também depois um exercício que era um bocadinho pensar qual é a origem das beatas de cigarro. Será terrestre? Será marítima? Ou as tampas de plástico, palhinhas? As beatas de cigarro provavelmente são das pessoas que fumaram nas praias e que as deixaram lá, não é? As palhinhas provavelmente também, as tampas de plástico se calhar já não, se calhar foram atiradas de um barco. Podemos atribuir percentagens, 100% de certeza que é lixo proveniente do mar, uma rede, por exemplo, uma rede de pesca, e depois há várias escalas de probabilidade de origem que eu trabalho isso depois com os meus alunos, que eu também dou esta matéria aos meus alunos de poluição da água. Fazemos uma saída de campo, de praia, melhor dizendo, e portanto, fazemos monitorização num troço de 100 metros, que é o troço standard para ser monitorizado, e portanto vamos apanhando tudo aquilo que vemos e vamos contando nas categorias da tal lista mais longa das categorias de investigação. E depois o exercício seguinte é pegar nesses itens e tentar perceber se a origem é marítima ou é terrestre e atribuir percentagens também, porque a certeza absoluta em alguns casos não se pode ter, não é? E portanto, depois também pensar nas soluções, por exemplo, para as beatas de cigarro agora há várias soluções, enfim, todas elas um pouco difíceis de implementar, mas, por exemplo, como hoje em dia não se pode fumar praticamente em locais fechados, não é? E, portanto, as pessoas estão na rua a fumar, saem das empresas para vir fumar à rua ou outras coisas e depois não há cinzeiros. Portanto, se calhar é fácil colocar cinzeiros, não é? São coisas assim bastante simples, bastante óbvias. É claro que é muito difícil controlar os fumadores todos em qualquer circunstância e sítio onde eles estão, não é? Isso é uma coisa impossível, essa fiscalização, digamos, é impossível. Mas o facto de haver multas, penso que também é dissuasor, não é? É claro que é preciso que sejam apanhados em flagrante, não é? Isso é outro problema, mas a multa já existe há muito tempo e agora pode ser que venha a ser implementada, não sei, pronto. Quanto aos sacos de plástico, aqui há uns anos também se implementou uma taxa sobre os sacos de plástico, que foi muito eficaz, não é? Vai reduzir imenso e, não sei, todos nós que fazemos compras nos supermercados e que víamos as pessoas levarem assim 10, 20 sacos para casa vazios, não é? Novos, para pôr no lixo, não é? Agora já não fazem isso, evidentemente, levam os seus sacos, ou quando se pergunta se querem saco, a maior parte das pessoas já diz que não, e portanto acho que houve aqui uma grande mudança comportamental, é claro que foi forçada pela taxa, não é? Que é uma taxa de 10 cêntimos, portanto é uma coisa, enfim, digamos, irrisória, mas qualquer coisa que nos toque no bolso é sempre bastante eficaz. E foi o caso, exatamente. Pronto, portanto, esta aplicação está online, disponível há 4 meses. Estes são os dados deste 4º mês em que ela está disponível, portanto, já temos 875 utilizadores, parceiros que se associaram a esta iniciativa e já temos contados, digamos assim, 22.572 objetos. Não é? Isto para demonstrar, portanto, que há uma certa apetência, que é uma coisa, enfim, que agrada a muita gente ter uma aplicação no telemóvel e contar, etc. E pronto. E depois também há um registro que é feito também na altura e, portanto, a praia onde foi feita a contagem também fica registada na aplicação. Não é? Portanto, nós depois podemos perceber, aqui está esta parte aqui mais aumentada, portanto temos aqui 5 pontos onde foi feito aqui relativamente a este centro, e portanto podemos de facto, estatisticamente depois trabalhar estes dados e tentar fazer o retrato da situação em Portugal, de nota sobre deles. E eu penso que estamos no fim. Pronto, isto são os contactos do site, enfim, das redes sociais, Facebook e Instagram. E pronto, muito obrigada pela vossa atenção. E